Ô Tiago, só para as pessoas entenderem, o loteamento Bertoldo Bichos, tu mora aqui há quanto tempo? Aqui eu sou nascido aqui no Bertoldo Bicho há 15 anos 15 eu tô morando. anos. Porque, para as pessoas entenderem, aqui já é uma luta dos moradores há muito tempo para a regularização dessa área, né? Porque aqui vocês todos têm apenas o contrato de compra e venda, né? Verdade. Só E o aí- contrato de compras e vendas. E aí, A gente já correu bastante atrás disso, né? Uhum. Mas um vai passando o bastão pro outro. Sim. Aquela coisa, né? Não sei o que acontece, né? Eu acredito que não seja tão interessado para a prefeitura, mas ao mesmo tempo seria que vai sair o TBI. Porque se isso aqui fosse regularizado, se essa localidade fosse regularizada, vocês, para ter escritura, vocês precisariam pagar o ITBI na prefeitura. Certo. Então, quer dizer, a prefeitura ia arrecadar mais, né? E daí Verdade. teria mais recursos para fazer as obras na localidade. Então, Sim. a regularização fundiária é de fundamental importância para o município e para os moradores, porque te dá tranquilidade, né? A questão, por exemplo, de herança, né? Todo mundo quer deixar para os seus filhos, quer deixar um patrimônio para os seus filhos, Tá né? vendo financiamento, né, Robson? E essa Isso aí questão tudo da venda, ajuda, né? financiamento, tudo atrapalha, né? Quem não tem uma localidade regularizada. Então, e não é só aqui, tá, Tiago? Tem outras localidades da cidade que poderiam ser regularizadas e não são ainda. Então, é uma briga. É simples para resolver, né? Não é simples. Né? Eu acho que é só chegar ali, fazer as folhas que tem que fazer, dar encaminhamento, acho que é na Secretaria do Urbanismo, não? Não vou dizer para ti que é simples, né? Porque existe a questão do judiciário que emperra também nessas questões, né? Mas com boa vontade política, as coisas se resolvem. Até porque vocês já estão morando aqui há muito tempo, né? Existe uma história na cidade. Tem moradores aqui que já estão desde quando foi feito o loteamento. Há Paga IPTU? 5 anos atrás. Todos pagam IPTU. Paga luz, paga água. Cubiquinho de galo, 680 conto de IPTU. Mais 200 e lá vai cacetada de taxa de lixo. Então, nada mais justo que regularizar para dar tranquilidade para vocês e, ao mesmo tempo, a prefeitura arrecadar mais. Dá praticamente que R$80. R$80 por mês eu pago ali de IPTU em taxa de lixo. Sabe aquelas pedras que eles botam dos lados dos Ribeirão? Sim. E botam a tela de... Pois parou bem na reta da casa da minha cunhada, que seria na Henrique Bianchini, e dali o capim tomou conta e está parado até hoje. Por que não fizeram até na Murta, até nos Salseiros? Ia ficar tudo bonito, o rio ia ficar bonito, as pessoas também poderiam passar por ali se quisessem. Então, se eu tivesse a minha caneta na mão hoje, essa caneta na minha mão, seria nesse sentido. O planejamento, né, da execução das obras. E acabar aquilo dali. Ó, tu pode ver a Sebastião, Romeu Soares estão destruindo agora. E foi feita obra na Sebastião Já foi mexido há 3 alguns anos atrás. E a população sabe disso. Lá, a Eurípides Amorim Leal, de fora a fora, até no Jardim Progresso, na GDC, tá uma desgraça. Então tu não anda mais dentro do bairro. Vocês vieram por aqui agora pela Sebastião Romeu Soares ou pela Sim, Reinaldo? pela Sebastião. Você gira a desgraça que está na frente ali do colégio. Quanto tempo está aquela obra ali parada? Cara, aquilo ali agora já está parado já há dias. Já há dias. E assim vão enrolando. Ali quem está fazendo a obra ali é o Semasa, por enquanto, né? Ali era a galera do Semasa. Galera, né? do Semasa. Como eu falei para você anteriormente, Thiago, essa falta de sintonia entre a Secretaria de Obras e o Semasa acaba atrapalhando. Certo. Porque não seria muito mais fácil, por exemplo, quando o Semasa fosse fazer uma obra de tubulação, de esgotamento sanitário, ela em sintonia com o Semasa, olha, nós vamos fazer embaixo da terra, quando terminar vocês fazem a parte de vocês. Esse seria. Esse é o correto, para fazer a obra uma vez só. Isso é incompetência mesmo, Thiago, não existe lei. A lei é justamente para tu ter zelo pelo dinheiro público. Quando acontece esse tipo de coisa, tu tem desperdício de dinheiro público. É o dinheiro que vai faltar para fazer a obra em determinado local, vai faltar em determinadas áreas da cidade. Então, quando tu faz uma obra, tem uma obra bem executada, é igual você levar para a iniciativa privada, você vai fazer uma obra na sua casa. Se você planejar mal, você vai gastar mais dinheiro. É a mesma coisa com as obras públicas. Então, o Semasa e a Secretaria de Obras, essa é uma crítica que a gente já faz há muito tempo, não é de agora, é muito tempo. Eles não trabalham em sintonia. Então, precisava ter um planejamento melhor para essa execução das obras, para que o cidadão não fosse prejudicado. Verdade. Eu vou contar uma historinha rápida para ti. Eu respondo um processo hoje. Eu não respondo processo de corrupção, eu respondo processo por falar aquilo que eu acredito. Sim. E justamente numa localidade lá no São Vicente, onde a população me chamou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Na quarta vez houve uma indignação, logicamente, e eu acabei falando aquilo que a população queria falar. Isso aqui é desperdício de dinheiro público, é dinheiro jogado pelo ralo. Verdade. Primeiro a Secretaria de Obras asfaltou. Depois o Semasa foi lá e cortou aquilo lá no meio para passar a tubulação. A Secretaria de Obras foi lá e fez de novo. Depois foi lá e quebraram tudo de novo para fazer aquela obra da macro-drenagem.
Pessoal, há 2 anos querendo trocar aquela placa do poste ali, pessoal. São 2 anos, pessoal, 2 anos. Isso aqui dá acidente direto, vocês estão vendo como o bairro é movimentado. Ali tá a placa... Lá no poste, lá, ó. Uhum. Lá no poste. Há 2 anos, irmão. E cobrando, reivindicando. E reivindicando. Isso aqui dá acidente direto, mano. Direto. Porque não temos uma faixa de pedestre. Aí eu não tenho nenhuma faixa de pedestre. Eu fico indignado. E a criançada passando para ir para a escola, né? Não, todo mundo, homens e mulheres, pais de família, jovens. E aqui é uma loucura. Robson, só dá uma olhadinha no piso, né? Quando a gente vê esse desnivelamento aí, é justamente... Isso aqui tá generoso, tá? É. Isso aqui tá generoso. Essa questão da... Desgraça. De um faz, o outro quebra. Olha essas placas, olha essas placas, irmão. Nós não temos faixa de pedestre, nós não temos sinalização. O nosso bairro é esquecido, eu não sei como é que a população do nosso bairro ainda vota nessas pessoas que nunca plantaram um pé de alface aqui dentro. Eu fico um pouco triste. E olha a nossa luta para trocar essa placa aqui, irmão, ó. Ô, Tiago, as crianças aqui, ó, poder atravessar, ó. Tiago, são 2 questões que já me chamou a atenção. Primeiro, a questão da regularização fundiária, que é uma luta de vocês já há muito tempo. Sim. Depois, com relação ao planejamento, vamos falar de planejamento, porque as obras estão acontecendo, o problema é a falta de planejamento. Sempre. Né? Porque então, as obras estão tendo que ser feitas, refeitas em algumas oportunidades. Né? A gente vê alguns problemas de má qualidade no piso aqui. Com relação à saúde, como é que hoje está a saúde, o postinho, o atendimento? Assim, ó, eu ouço muita reclamação do postinho em vários sentidos. E para que a população tenha conhecimento, por exemplo, se tem um problema lá com alguém da tua família durante o período noturno, para onde é que vocês vão? Cara, pro UPA Cordeiros? Vai correr pro UPA, só que assim, ó, uma coisa grave que nós temos aqui, que não tem, é um pediatra. Um pediatra, cara, a gente precisa de um pediatra nesse bairro urgente. Não tem pediatra no UPA para atender? De nenhum. Só lá no CIS, no São Vicente? Só lá no CIS. Se for uma coisa urgente, eu vou sair de casa. Eu vou acelerar o meu carro. Com o risco de atropelar alguém. Esse problema da ausência de pediatra no UPA Cordeiro já é de longa data, né? Nunca teve na vida. Sim. Nunca teve. Isso é um absurdo, um bairro com quase 50 mil habitantes. E o Cordeiros, para que as pessoas possam ter conhecimento, juntamente com São Vicente, são os 2 bairros mais populosos, né? O Cordeiros envolve o Cordeiros, o Costa Cavalcante, São Cristóvão, Murta, Votorantim, Bertoldo Michel, vários, é que nem São Vicente, vários bairros. Várias localidades para compor o grande bairro que é o Cordeiros. Isso. Então, essa população, por exemplo, nas questões de emergência, eles são atendidos lá no UPA Cordeiro. E tem bons profissionais ali, né, Tiago? A gente precisa reconhecer. Muito bom. Mas faltam profissionais especialistas para atender a população. Sim. No caso da pediatria. A gente sabe que tem aquele desleixo, né? A gente também não vai jogar um pano por cima das coisas. Eu já fui atendido por médico que nunca olhou nem para minha cara. Sim. E muita gente já foi atendido assim. Uhum. Né? A gente já foi visto médicos de estar de celularzinho dentro do... É hora de trabalhar, pô. Isso aí. Na hora de eu não te pago... A população não te paga para estar em celular. É porque o servidor público, na realidade, eu fui servidor público, né, servi, né, enquanto vereador, na realidade nós somos funcionários da população, porque quem paga o nosso salário, né, quem paga o salário de todos os servidores é o povo através dos seus impostos. Paga os teus impostos. Então aqui, ó, essa questão da sinalização, tu falou que é um problema sério, né? As ruas precisam ser sinalizadas, né? A gente está com um problema aqui de sinalização de faixa de pedestre. Temos uma faixa de pedestre. Olha que tristeza. É porque, para quem não sabe, chega final de tarde, aquele horário de pico, isso aqui é uma... Cara, isso aqui é um passando por cima do outro. É uma muvuca só, né? Então assim, ó, isso aqui dá muito acidente, Robson. Uhum. Falta muita lombada, Robson. Todas as nossas ruas deveriam ter no mínimo 2, 3 lombadas. Olha a loucura. Olha como o camarada passa. Tá vendo? Olha o perigo, olha aí. Tem necessidade disso, 30, 40 por hora, vocês estão vendo, gente? Que loucura! Tiago, vamos só recapitular aqui, vamos lá. Você falou primeiro, nós falamos lá da regularização fundiária, que é algo que atormenta muitos dos moradores aqui que querem a tão sonhada escritura. Ponto, esse é um problema. Nós falamos da questão da falta de planejamento na execução de muitas obras, né? Muitas frentes de trabalho, muitas vezes, e que acaba atrapalhando o dia a dia da população, porque a população é a favor das obras, mas ela quer planejamento para que não haja desperdício de dinheiro público. Pronto. Na questão da saúde,
Você comentou aqui da questão de mais profissionais para atender, até porque o bairro está crescendo, a localidade está crescendo, nós precisamos de mais profissionais. Você citou aqui, por exemplo, a questão da pediatria. Fazer por amor, né? Porque quando tu faz por amor, tu consegue atender 10 pessoas, Bom dia, bom dia. Tu ia atender uma, bom dia. Aí a questão da pediatria. Você falou a questão, por exemplo, das questões de trânsito, principalmente em horário de pico, acontecem muitos acidentes aqui na localidade. Então, ali agora, isso, né? Então a questão da sinalização já iria melhorar bastante. E a preocupação de vocês, logicamente, é porque nós temos uma escola aqui, uma escola grande, que é o Melvin Jones. Escola, né? O jardim já do lado, que é um jardim enorme, e a creche já ali, a Rosinha, que é uma creche. Sim, então famosa, assim, ó, né? A criançada está passando direto, então até para a segurança das nossas crianças precisaria estar mais sinalizado para evitar problemas, né? Então você está comentando aqui, passando alguns problemas do bairro que poderiam ser melhorados, né? Aqui agora a gente está andando aqui na... Nasci e me criei aqui nessa rua aqui, ó. Aqui, na Henrique Bianchini. Aqui mora todas as pessoas que a gente nasceu e se criou junto aí, né? Estive no Bambuzal semana passada e conversava com os moradores. E uma grande preocupação é a gente analisando a nossa história, né? Itajaí foi afetada, prejudicada, né, em várias enchentes, né? Até por nós estarmos próximo do rio Itajaí-Mirim, do rio Itajaí-Açu, a gente sofre bastante com isso. E a preocupação dos moradores, por exemplo, que o pessoal do Bambuzal dizia, pô, eu sofri aqui na enchente de 83, sofri na enchente de 84, na enchente de 2008, 2011, e nós estamos expostos ao risco novamente, né? Sim, o que foi feito? A gente sabe que foram feitas obras do governo do estado com relação às barragens, mas nós defendíamos durante a campanha a limpeza e a dragagem permanente do rio Itajaí-Mirim. Isso ia ser uma maravilha. Isso daria já mais tranquilidade para as pessoas que poderiam planejar. Né? Porque é muito comum hoje pessoas que moram próximo, né, ao rio, muitas vezes não investirem nos seus imóveis com aquele medo constante, né? Com certeza. Então é uma obra importante. Você acredita que isso aí seria bom aqui também, na questão demais. Aqui no Ribeirão da Murta? E ajudar muito. Tu falasse uma coisa fundamental, que é a drenagem. A dragagem. A dragagem. E por mais que vai afundar ou vai estar limpo, se encher, vamos supor que daqui uns anos venha dar uma enchente, mas ali está limpo, vai demorar mais 3 horas para te poder pelo menos tirar as coisas de casa. E tu sabe, Tiago, que na enchente de 2011, ela não foi tão prejudicial como a de 2008. Não, 2011 ali em casa, chegou na calçadinha ali e parou por ali. Mas sabe, teve um fator que foi importante, que foi a questão da dragagem do Itajaí-Açu. Ajudou muito. Que facilitou no escoamento da água, né? Muito, então, essa história nossa do Itajaí-Açu, poderia ser levada para o Itajaí-Mirim, né? Quanto maior a dragagem, a limpeza, né? Melhor o escoamento das águas, né? E facilitaria bastante, né? Porque você imagina quanto tempo não é feita essa limpeza, essa dragagem do rio Itajaí-Mirim, né? E na de 2008, por exemplo, nós tivemos mais de 80% das ruas atingidas aqui na cidade de Itajaí. Verdade. Então, houve um prejuízo financeiro, um prejuízo social, um prejuízo familiar psicológico muito grande. Então, as pessoas que sofreram lá atrás, que perderam tudo, até porque a de 2008 foi inesperada, elas cobram muito a gente na rua. Então, era bastante cobrado e defendia isso na campanha, né? E gostaria muito que fosse executado, independente de quem tem a caneta na mão, porque é algo que daria tranquilidade para as pessoas. Verdade. Então aqui seria aquele loteamento, aquelas casas populares, eles tinham planejamento de fazer nessa região, né? Já estava pronto, fundamento já dos 2 prédios, dos 2 lados aqui, ó. Vieram aqui, arrancaram tudo. Uma fortuna, foi milhões jogado fora, porque, né, não sei quem é que vai pagar essa dívida, o povo com certeza. E até hoje ficou tudo dantes no Castelo de Abrantes. E aí começaram a fazer isso aqui, ó. Não sei para que estão planejando aqui agora, não sei se vão construir alguma coisa. Só que, pô, a gente já tava com os fundamentos tudo pronto ali, ó. Por que já não construíram ali? Teve o pessoal todo que se criou aqui que não queria ir lá para São Francisco. Porque a partir do momento que tu tens um planejamento e tu não executa, né, fica feio, né? Complicado, ficou muito complicado. Muito. Desvaloriza o local, né? E é no fundo de uma escola, né? Qual é o papel do poder público, né? O morador vai fazer sua parte, logicamente escolhe um local, e o poder público tem que fomentar aquela região com a questão da escola, com a questão do posto de saúde, com a questão das obras de esgotamento sanitário, né? O calçamento, né? Até para dar dignidade para as pessoas. Tiago, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Transporte público. Cara, o transporte público, até ia falar esses dias contigo, Robson, tirasse uma ideia boa aqui da nossa cabeça. Mano,
Antes o ônibus passava aqui dentro, uma maravilha. Agora só no terminal. Ainda muitos idosos sozinhos que não tem como se locomover, não tem como ficar pegando carona e muitas vezes pagando um táxi ou um Uber para levar ele ali no terminal. Então, quando teve a mudança coletivo Transpiedade, a população daqui do bairro, ela perdeu muito. Demais. Pensa, uma senhora, uma gestante, esses idosos que andam de bengala, andar, vamos lá, onde eu moro lá. Questão da mobilidade, quase né? 1 quilômetro para te chegar lá na saída. Pensa no verão. Ô, Tiago, tu sabes que eu estava com uma expectativa muito grande que isso fosse resolvido, né? Porque foi criada essa expectativa do processo licitatório para escolher uma nova empresa, depois de tanto tempo, que nós estamos desde julho de 2017 empurrando com a barriga com essa questão da Transpiedade. E aí foi gerada uma expectativa, não, agora nós definimos tudo, foi contratado uma empresa, foi contratado estudo, foi contratado o laboratório de transporte lá da Universidade Federal de Santa Catarina, chegou num consenso, vamos licitar. Sim. Foi para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e foram identificadas 26 irregularidades no processo licitatório, travando tudo novamente. E aí tu fica imaginando, pô, peraí, se fosse um erro, 2 erros, 3 erros, até vai, mas 26 irregularidades num processo licitatório, aí trava tudo, voltou tudo a estaca zero. Tu começa a imaginar, assim, pô, será que não é proposital para que a empresa continue em Itajaí, para que a Transpiedade continue em Itajaí, recebendo seu quase R$500 mil e executando um serviço de péssima qualidade, né? Porque eu não sou usuário do transporte público hoje, eu tenho meu carro, mas muita gente precisa para o deslocamento do trabalho, né? Para fazer compras em áreas mais afastadas, né? Para visitar um familiar, um parente num local mais distante. Sim. Então tem muita gente que está sofrendo. Essa é a realidade, né? E aí tu tem expectativa que a prefeitura resolva o teu problema, até porque eles estão lá para isso. E não resolve. O povo paga para isso, e né? estão empurrando com a barriga, né? Ah, Robson, mas tem que ter paciência, mas a minha paciência já está durando mais de 4 anos. Tá doido, tem que ter a paciência mesmo. Eu voltei as coisas aqui, então assim, a gente precisa fazer elogio quando a coisa funciona. Aqui melhorou. Aqui melhorou, ó. Graças a Deus, arrumaram os trilhos do portão. A creche aqui estava todo enferrujado, a creche está toda limpinha. A creche, aqui, só deixa eu citar o nome da creche aqui, né? Que é o Centro de Educação Infantil. Neuza Reis Cesário Pereira, então teve muita coisa boa que foi feita, né, Tiago? Ótimo, ó, isso aqui estava cheio, alagava direto, agora graças a Deus, ó, já tem o parquinho, já não alaga mais, arrumaram o portão, melhorou, não temos que reclamar. Olha ali a questão do posto de saúde aqui. A gente vê bastante gente aqui na unidade de saúde do Jardim Esperança, né? Então assim, essa questão da educação aqui, Tiago, vamos a gente tem feito críticas, então na questão da educação a gente tem que elogiar, né? Não, ótimo. A creche melhorou. Ótimo. Nossos professores são uma bênção, nossos professores só têm elogio. Assim, ó, eles são super educados, tratam os pais e as mães super bem. Nossas crianças chegam felizes em casa, não tem nenhuma reclamação. Sobre a educação aqui no nosso bairro, para mim, pelo que eu ouço falar, nota 1000. Parabéns à secretária Elisete. Ô Tiago, então aqui na Sebastião Romeu, na Romeu Soares. Vamos lá, gente, a obra é importante, né? Todo mundo acha a obra importante. Aqui foi feito provavelmente uma obra do Semaz embaixo da terra. O que as pessoas querem é o seguinte, uma data para começar e uma data para terminar, para o planejamento. Quer ver uma coisa, Tiago? Você imagina o comerciante. Comerciante que está o seu comércio bem na frente da obra. Ele quer a obra para melhorar, para fomentar mais o seu comércio. Sim. Mas você imaginou uma obra que tem data para começar e não termina? Quanto esse cara está perdendo? Verdade, muito. As pessoas reclamam... Eu acho que nós já estamos no limite da capacidade, né, Tiago? Porque tu vê que a gente passa aqui, por exemplo, hoje é uma terça-feira. Tudo bom? Bom dia. É uma terça-feira, a gente vê ali, ó, bastante gente ali, ó, Tiago, se tu puder mostrar ali. Olha que loucura. Então assim, ó, não sei se é planejamento ou profissional. Sim. A falta de profissional. E aí o que a gente vê aqui que no bairro, né, pelo crescimento populacional do bairro, sim, é que as unidades elas já ficaram pequenas, né, tanto em questão de dimensão como também de profissionais. A gente precisa de mais profissionais para dar conta, né? Itajaí, eu estava lá na Câmara de Vereadores, falaram que Itajaí chega na faixa de 16 pessoas por dia. Isso vai dar uma média de 450, 400 e poucas pessoas. Tiago, provavelmente é vacina, Tiago, por isso que está tendo esse movimento grande hoje aqui. Não, mas aqui vive lotado. Está sempre lotado, né? Não, aqui vive lotado, irmão. O poder público tem que deixar o negócio
bonito, né, para fomentar a iniciação esportiva, a atividade esportiva, a recreação, mas a população precisa fazer a sua parte, né? A parte da limpeza, manutenção, a população tem que colaborar, a parte da manutenção dos equipamentos públicos, a população tem que colaborar. É uma via de mão dupla, né? O poder público faz a sua parte e a população tem que ajudar. Como é que estão as coisas aí, pessoal? Tudo certo, graças a Deus, tranquilo. Vai fazer parte de educação física, gente? Vamos fazer o exercício físico. Aqui é do Itajaí Ativo? Itajaí Ativo. Pô, bacana. O Itajaí Ativo, para mim, é um dos melhores programas que foram feitos até hoje, né? E é preciso valorizar, né? É uma coisa boa do bairro, porque os idosos, né, acabam se beneficiando da prática esportiva, né? E vocês estão de parabéns. A gente... Legal, obrigado. Você está há muito tempo aí no programa? Desde 2014. Desde 2014? Legal. Quantos fazem aqui contigo? Aqui são em média 20 idosos, só que é bem sazonal, né? Por exemplo, hoje fez um pouquinho mais de calor, o pessoal que é mais debilitado não vem, né? Mas a gente tem segunda e quarta com outro professor, com o Jairo, que aí tem bastante, tem 40. Pô, que legal, cara. É uma média mais ou menos isso daí. Que bacana. Parabéns aí, tá, pelo trabalho de vocês aí. Obrigado. Tá bom? Top, irmão. Show de... Ó, o povo vindo pro Itajaí Ativo, ó, que legal, ó. Tudo gente que vai se exercitar. Bastante tempo nesse Itajaí Ativo, tá? Muito bom. Não, deixa eu só puxar aqui o MacGyver. A gente tá vendo aqui muita gente idosa chegando aqui na praça e para participar do Itajaí Ativo, que é um programa maravilhoso que tem aqui em Itajaí, né? Isso dá mais vida, né, para a população mais idosa, né? As pessoas vivem mais e o índice de satisfação é muito, muito grande, né? As pessoas adoram esse programa. Sim. Né? Desestressa. Pessoas que estavam em depressão dentro de casa sozinhos, porque muitos idosos e muitas pessoas dessas são sozinhas, já encontram um amigo. A gente já não vai gastar com saúde, porque aquele que tinha uma LER, né, uma dor ali contínua, isso não eu sempre faço uma comparação seguinte, tem o investimento e o gasto público, né? Sim. O gasto público é quando, por exemplo, aquilo ali que a gente vê ali, umas obras sendo refeitas. Oi, bom dia. As obras sendo... É gasto público. Né? Aquilo ali é gasto público, porque você fez a obra 2, 3 vezes, uma obra que você poderia fazer numa vez só. Agora, o investimento é diferente. Esse aqui é um investimento público, como você falou. A partir do momento que os idosos estão aqui participando do Itajaí Ativo, é uma economia lá na ponta, lá no serviço de saúde, porque eles estão fazendo atividade física, estão vivendo mais. Então é um programa que precisa ser incentivado cada vez mais. Torna mais humano, né? Mais humano. Esse ginásio aqui, se eu não me engano, ele foi construído na época para os Jogos Abertos os Jogos Abertos de Santa Catarina. Jogos Abertos de Santa Catarina. Maior centro poliesportivo do estado de Santa Catarina. Era uma quadra, eu que gosto de futebol de salão, era uma das melhores quadras de futebol de salão do estado, né? Sim. E pela falta de manutenção, nós acabamos perdendo grande parte daquele piso, né? Verdade. Qual é a melhor forma de nós aproveitarmos esse ginásio, além das competições oficiais, né, do esporte de rendimento, né, também ter as escolinhas, né? Então tem várias escolinhas para a criançada, aí tu vai movimentando e vai utilizando melhor esse espaço público, né? Temos que tirar as crianças um pouco de dentro de casa, as crianças estão muito no celular. Aqui, por exemplo, o celular está corroendo a mente das aqui crianças. tu pode fazer escolinha de futsal, de handebol, de basquete, de vôlei, né? De pong. Os esportes individuais. Então tem que utilizar, aproveitar melhor esse espaço público. Sim. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu estudava de manhã. Aí, ó. Aqui sim, ó, é o que acontece aqui, ó. Dá para vocês terem uma ideia. Aqui é uma obra do Semasa, uma obra de esgotamento sanitário. Você vê foi asfaltado faz 2 anos, eu acho, tá? Fez a tubulação, olha lá, eles estão fazendo a obra novamente. Então o que a gente imagina qual seria o ideal, né? O Semasa está aqui fazendo a obra e depois, assim que terminasse a obra, já viesse a parte da Secretaria de Obras para que a população não sofresse tanto, né? Esse aí é o planejamento. Aí Divide da Cunha aqui, ó, nunca ganhou uma manutenção na vida. E é uma rua importante do bairro, né? Muito. Tem comércios. Essa é aquela rua largona que nós estávamos lá na frente, a Francisca Machado. Sim. A gente vê que tem muitas vias ainda que precisam de manutenção, né? E manutenção precisa de obra, tanto Semasa como Secretaria de Obras. Só que é fácil para resolver, né, Robson?
É muito fácil, dinheiro a gente é o segundo maior PIB do estado de Santa Catarina. Proporcionalmente nós somos os primeiros. O primeiro, proporcionalmente, sim, concordo. Isso, por habitante nós estamos na frente de Joinville, né? Joinville tem um PIB maior, mas tem uma população... De 600 mil habitantes, uma população maior do que a nossa. Né? Então, proporcionalmente, Itajaí tem a maior arrecadação do estado. E vai crescer mais ainda, viu, Tiago? Sim. Independente de quem tiver a caneta lá na mão, certo. Itajaí vai continuar crescendo, porque a gente tem agora essa questão do porto, que deve ter nós devemos incrementar a movimentação do porto. Tem a questão da construção naval, né? Existe a perspectiva do polo tecnológico, né? Que também vai movimentar, gerar mais uma alternativa econômica para a cidade. Então, Itajaí ainda tem muito para crescer. Verdade. Mas crescer de forma ordenada, né? Sabe que a gente tem um problema nessas entradas, né? De água, né? Aqui? Tá, tu falou uma outra questão, Tiago, que tu me falou, que ocorre frequentemente os alagamentos, né? Quando tem muita chuva, tem alagamento. Nessa região aqui acontece esses alagamentos? Cara, ali onde eu mostrei pra ti aqui, sim. Na Henrique Bianchini, e a esquina da Nena aqui, ó, na padaria Nena. Na padaria, isso. Atrás, não, esse problema não foi resolvido, né? Não foi resolvido, não tem jeito. Ó, olhando daqui a gente já vê, né, mais ou menos, né? O desnível, o baluado que tem pra lá, ó. Sim. A gente vê que não é uniforme, né? Abriram, bom dia, reabriram, tudo bom? Abriram, reabriram. Só que aquela coisa assim, ó. Por que eu vou ficar abrindo 10 vezes uma coisa se eu não tenho solução? Se eu vou te falar uma coisa agora que pode parecer um absurdo para uma cidade igual a nossa, sim. Mas eles não têm um mapa do que está embaixo da terra, você acredita nisso? Olha que loucura! Tem muita ajuste que precisa quebrar para saber onde passa a tubulação. Isso é um problema já histórico, né? Então assim, ó, como tu sempre falou ali no começo, planejamento, né? E esse bate-papo foi porque tu está sempre ali nas redes sociais questionando bastante, trazendo sugestões, críticas, né? Porque quem está na vida pública que não aceita crítica não pode estar na vida pública. Verdade. E para que a gente possa entender melhor as necessidades de vocês que são moradores aqui do Cordeiros de Baixo, aqui do Jardim Esperança, do Bertoldo Michels, né? Entender quais são as necessidades de vocês, porque ninguém conhece mais a necessidade daquelas pessoas que vivem no local. Verdade. Então vocês que conhecem as necessidades do bairro de vocês. E foi um bate-papo legal, porque as pessoas que estão nos acompanhando, elas sabem, por exemplo, que aqui nós temos um problema sério de regularização fundiária. O que é regularização fundiária, gente? São pessoas que lá atrás, há muitos anos atrás, fizeram um contrato de compra e venda, pagaram pelo imóvel, pagam IPTU, pagam luz, pagam a coleta de lixo, mas não tem a tão sonhada escritura. Verdade. Né? Quando eles não têm a tão sonhada escritura, gera uma intranquilidade para eles, moradores, e gera uma questão de um passivo para a prefeitura, porque a prefeitura deixa de arrecadar também, por exemplo, na questão do ITBI. Com certeza. Né? Então, olha, uma via de mão dupla, né? A prefeitura podia arrecadar mais e podia dar tranquilidade para os moradores. Nós falamos aqui da questão do planejamento das obras. Sim. E é importante deixar bem claro, a população não é contra obras, muito pelo contrário, eles querem mais e mais obras. Com certeza. Mas querem uma data para que a obra se inicie e para que a obra se conclua. Que com planejamento. Seja gasto aqui lá, foi 1 milhão, é 1 milhão. E que a obra seja feita uma vez só. O que não dá e que gera revolta nos moradores é ruas sendo abertas, fechadas em 2, 3, 4 vezes. Isso não pode acontecer. Então esse é um outro problema. Tiago, ao mesmo tempo, elogiou bastante a questão da educação aqui no bairro, das escolas, do centro de educação infantil que nós passamos, ali da escola, né, fizeram a implantação desse modelo militar, que foi um modelo que tem sido bastante elogiado pelos moradores. Na questão da saúde, nós já verificamos aqui no bairro que precisa ampliar os espaços públicos, né, já estão no limite da sua capacidade, a população cresceu muito, né, mais profissionais para que possa atender de maneira satisfatória a população aqui da nossa cidade, essa população do bairro. Essa é uma outra questão. O que mais que nós conversamos, Tiago? A manutenção da praça. A manutenção da praça, né? E aí a população também tem que fazer a sua parte. A população tem que fazer sua parte, não é simplesmente o poder público vir aqui fazer uns investimentos, a população precisa se conscientizar. Aquele espaço é deles, né? É do povo, então se o povo não cuidar, quem é que vai cuidar? Então, são críticas, o nosso objetivo é entender a realidade de vocês, né? Aí a gente leva para os vereadores para que eles possam fazer essas lutas a favor de vocês e chamar a atenção do poder público, mas de uma maneira propositiva, né? A gente faz a crítica, sim, mas é que a gente quer que as coisas se resolvam. Quero te agradecer, Tiago, pela, também, irmão. Quero te agradecer pela tua disponibilidade. Então, como eu estava falando para vocês, fiquei muito admirado quando ele me ligou ali 4, 5 dias depois,
perguntando como estava o nosso bairro, o que precisaria mudar para o nosso bairro. Pô, eu converso muitas vezes com inúmeros vereadores, já conversei e nenhum deles nunca me perguntou nada contra o pessoal, né? Não estou aqui criticando. Temos bons vereadores lá. Muitos bons vereadores. Tem gente que o pessoal tem feito um bom trabalho. Tem impedimentos, né? Tem impedimentos que às vezes eles não têm como trabalhar e a gente sabe disso. Agora, em matéria de sair às ruas aqui, ó, tirar dinheiro do seu bolso, gasolina, gastar tempo, para sempre estar ajudando a população de alguma forma, na minha opinião, são Robson. E como eu estava falando, o Luiz, seu ex-assessor, Luiz, cara top, que nunca me negou nada. Luiz, precisamos de uma placa em tal lugar, Luiz. Calma, Tiago, nós já vamos tentar já dar uma... Ô Tiago, e assim, ó, o que a gente quer? Né? Eu tiro praticamente todas as manhãs, no início da manhã, das 7 até as 9, antes de entrar no trabalho, para visitar os bairros, né, para estar sempre atualizado com relação aos problemas, as melhorias, os avanços. A gente precisa estar atualizado com relação à realidade do bairro, ouvir, né, porque nós não somos donos da razão, a nossa opinião ela precisa... coletivo, né? Isso, as decisões precisam ser tomadas sempre em grupo, eu sempre defendo isso. Vocês entendem da realidade, são vocês que sofrem na pele quando tem um alagamento, uma enxurrada, uma enchente, um mau atendimento, por exemplo, na saúde, né? Então vocês que sofrem na pele, então o nosso objetivo é melhorar, é participar, né? Continuar participando da vida pública, mesmo sem mandato, né? Eu perdi a eleição, como você falou, perdi a eleição para prefeito, uma eleição bastante acirrada, nós fizemos quase 47 mil votos, mas respeito à vontade popular e a gente está sempre à disposição. Então a gente quer fazer isso em todos os bairros, né, para que, você imagina, se nós fizermos isso em todas as localidades, a gente vai ter um conhecimento grande de todas as localidades, da realidade da localidade. A gente não veio aqui para massacrar ninguém, para ofender ninguém, muito pelo contrário, a gente veio aqui para entender a realidade, né, e você que é morador há longo tempo, um empreendedor também, você passou um pouquinho daquilo que é a necessidade dos moradores locais. Sim. E eu quero te agradecer de coração, tudo bom? Eu quero te agradecer de coração, me colocar à tua disposição. Amém, mano. Né? E vamos em frente, né? Vamos continuar construindo a nossa história, o nosso legado, né? O futuro dos nossos filhos, da cidade de Itajaí, que é uma cidade que a gente ama e a gente torce para que dê certo. E mais uma coisinha antes de nós finalizar, há uns 3 meses, 2 meses, não me lembro, o Robson esteve aqui em casa. Daí, Tiago, como é que tá as lutas e coisa? Ah, Robson, tem uma enfraquecida. Não pode parar, cara. Temos que lutar pela nossa cidade. Temos que continuar. Você lembra? Falasse pra mim? Não desiste, Tiago. Força, irmão. Vamos, a cidade precisa da gente. Então assim, irmão, isso é bom. As pessoas reconhecer que tu realmente ama a tua cidade, que tu luta. Eu não preciso de extrato, de grana, de fama, de nada. Eu faço porque eu gosto. As coisas que vêm é consequências da vida. Ah, mas o Tiago é vaidoso, o importante é que ele está fazendo. É isso aí. Ah, mas o Tiago é orgulhoso, o importante é que ele está fazendo. Ô, Tiago, eu quero é que faça. Esse é o mais importante. Esses dias eu fiz lá uma postagem no Facebook, um dia que eu fiz uma caminhada, acho que foi no Bambuzal. No Bambuzal eu vi. Ou não, foi numa caminhada na fazenda. E eu fiz uma postagem, aí teve dois comentários bem antagônicos, né? Um disse assim, olha, tá na rua porque sonha em ser candidato. E o outro botou, não, esse é o cara que perdeu e continua na rua. Eu disse, olha, gente, logicamente que quem tem pretensão, eu tenho pretensão sim, a gente tem que estar na rua. Quem tem pretensão política, né, de disputar a eleição, de representar Itajaí, ou seja, na esfera estadual, federal, ou como prefeito, precisa estar na rua, entendendo os problemas da população. Eu acho que nada mais justo do que isso, né? O ruim é quem aparece só em cima da hora, né, só em época de eleição. Né? Mas a gente faz isso de coração, porque a gente acredita na cidade de Itajaí, eu acredito que Itajaí pode muito mais. Né? Eu sou um cara muito crítico com relação a algumas práticas públicas que acontecem na cidade de Itajaí, mas eu continuo torcendo para que Itajaí entre nos eixos, que continue crescendo. Eu acho que Itajaí tem convicção que Itajaí pode crescer muito mais e crescer de forma mais ordenada, né? Respeitando as pessoas que aqui moram, as pessoas que têm história na nossa cidade. Verdade. Obrigado, tá? Amém. Show de bola. Um abraço, querido. Ô, Tiago, para que nós possamos concluir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, faz um resumo. Se tu tivesse a caneta na mão e tu pudesse resolver os problemas da população aqui da localidade, o que você faria? Primeiro de tudo, eu já começaria com a infraestrutura. Porque temos que deixar o bairro bonito, aparentemente agradável. Fazia toda a escritura daqui do pessoal do loteamento Bertoldo Micho. Botaria lombadas em muitas das ruas, sinalização, faixa de pedestre, iria no postinho,
lá dar mais uma melhorada, uma ampliada, para as pessoas estar mais confortáveis, ter uns lugares para elas poderem sentar, se abrigar. Teria inúmeras coisas, mas no momento assim eu mudaria isso aqui no momento. Obrigado, Tiago. Obrigado aí, parabéns aí, tá, pela tua coragem, tua iniciativa aí. Obrigado, Robson. Obrigado por lutar pela nossa cidade sempre. Obrigado, pode contar comigo. Te admiro. Tá bom. Obrigadão, tá? Valeu.